Vocês conhecem o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro? Vocês já ouviram falar sobre esse plano? Ele aborda a violência sexual contra crianças e adolescentes a partir de 3 eixos. Primeiro, a prevenção das violências, ou seja, para que as violências não ocorram. Segundo, a atenção, nos casos em que a violência ocorreu, de que forma atender as vítimas e ou crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E, por fim, o terceiro, o eixo da defesa e responsabilização. O plano é um instrumento importante que aborda a prevenção dessas violências, aponta mecanismos de proteção e responsabilização dos perpetradores e das perpetradoras dessas violências. Ele foi elaborado a várias mãos, incluindo representantes de ONGs, como a Sépia e Redes da Maré, de secretarias municipais, como a de Assistência Social e a de Educação, a Defensoria Pública, e foi coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. A ideia desse podcast é que todo mundo entenda para que serve, como usar e compartilhar esse importante instrumento de promoção de direitos. Olá, eu sou a Késia Sampaio. E eu sou Gabriel Brandão. E esse é o podcast da Sépia. Cidadania, Estudo, pesquisa, informação e ação. Em nosso podcast anterior, falamos sobre justiça reprodutiva, e o episódio contou com a participação de especialistas no tema. Depois vão lá dar uma conferida, curte, comenta, compartilha com seus amigos, amigas e amigues, porque pra gente é muito importante esse retorno, beleza? Conversamos com adolescentes e jovens que tiveram a experiência de conhecer o plano, através das oficinas oferecidas pela Sépia. Nessas oficinas, uma das perguntas mais importantes para entender os objetivos do plano era saber o que elas e eles entendem como sendo violência e violação. Será que são a mesma coisa? Hoje temos aqui no estúdio o Adriano Cipriano. O Cipriano ele tem 20 anos, ele é morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, associado da instituição SEDECA, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Ele é integrante do curso de Direitos Humanos e Promoção à Saúde da Fiocruz. Ele também é membro do GT de Prevenção à Letalidade Infantil da Alerj e luta sempre pelos seus ideais. Também temos hoje no estúdio a Beatriz Sant'Angelo, mais conhecida como Lady B. A Lady B é uma artista carioca de 23 anos da comunidade da Coroa, situada na zona central do Rio de Janeiro. Formada em técnica vocal e graduanda em museologia na Unirio, também é facilitadora do projeto Rap da Saúde. Suas composições e poesias têm influência do R&B, rap e samba. Para conversarmos um pouquinho como essas violências acontecem no dia a dia e, o mais importante, como podemos enfrentá-las, temos essas pessoas queridas aqui com a gente. O que vocês entendem como violência ou violação? Assim, quando eu penso na diferença entre os dois, eu penso muito que violação tem esse aspecto da questão física, do estupro, né? E a violência, ela já tem um atravessamento diferente, ela tem vários tipos, a violência física, moral, psicológica, é um pouquinho disso. E para você, Cipriano? O que eu entendo sobre violação é algo que a gente tem que é nos violado, tipo, um direito à vida, um direito à informação, eles não permitem que cheguem a gente. Então, eu acho que isso é uma violação de direitos e uma violação também, como a Lady trouxe, a violação de algo que é seu e eles não te permitem ser teu, não te permitem ter o direito de ter e de usar. E a violência, eu acho que começa desde que você nasce, assim, até o último suspiro de morte. A violência são olhares, a violência são toques, a violência são falas. Então, eu acho que tem diversos tipos de violência, diversos tipos de violações. E a gente está aqui para discutir sobre isso. O conceito de violência é bastante amplo. A Organização Mundial de Saúde conceitua a violência como o uso da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio ou própria, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, Gabriel, quando falamos, da violência sexual contra crianças e adolescentes,
Uma das manifestações da violência é o abuso dentro e fora do ambiente familiar. E a outra é a exploração sexual contra crianças e adolescentes, que envolve a relação sexual com um adulto envolvendo pagamento em dinheiro ou de outra forma. Para saber certinho a diferença entre abuso e exploração sexual, consulta o plano que traz todas essas definições. É importante a gente pensar que essas violências acontecem de forma diferente para meninos e meninas. E aí, o que vocês acham disso? Qual que é a visão de vocês quando a gente fala da questão de violência relacionada ao gênero, assim? Vocês percebem essa diferença? Com certeza. Porque a violência com o corpo feminino, ela vem muito antes, né? Essa menina, ela já vai sofrer vários atravessamentos por essa violência. A sexualização do corpo dela desde muito cedo. Claro que a gente não pode deixar de evidenciar que a violência com os meninos também acontece. Mas enquanto mulher eu posso falar isso porque é uma vivência, né? A gente, desde pequena, a gente é vista de uma maneira diferente dos meninos. O nosso corpo, o nosso jeito de se portar, a roupa que a gente vai usar. Então eu sinto muito essa diferença, sim. E Cipriano, você como um homem na sociedade, como é que você entende essa questão de violência de gênero? Eu cresci numa casa com 2 mulheres, minha mãe e minha irmã. A minha mãe criou a gente do jeito que dava pra ela criar, então, tipo, ela tinha os defeitos dela, ou também são qualidade, não sei. Tinha uma troca, assim, tipo, surreal de parceiros. Então, tipo, a gente sempre vivia com medo, eu e minha irmã, de, tipo, será que um dia vai realmente acontecer? E eu sempre fui muito mais ligado que a minha irmã, embora minha irmã seja mais velha. Então, tipo, eu sempre ficava mais escaldado. E a minha mãe mesmo, tipo, nos empunhava isso, de, tipo, tu tem que tomar o partido porque tu é o único homem da casa, o único homem que eu confio. Então, tipo, tinha essa. E também acho que é uma violência de, tipo, ter que impor que o homem tem que ter essa naturalidade de, tipo, de masculinidade, de macho alfa. Então, tipo, é também uma violência. E, tipo, tinha vezes que eu via também, e como eu falei, violência nos olhares. Então, tipo, tinha olhares diferentes pra minha irmã, tinha olhares diferentes pra roupa que a minha irmã usava, pra onde ela falava que queria sair. E até que, tipo, chegou o dia. Então, eu acho que essa violência tem sim a diferença de gênero, discrepante, assim, pra mulheres. E os meninos é mais essa questão de violência de, tipo assim, você tem que tomar o partido de ser o machão, tem que tomar o partido de estar ali, de corrigir, de proibir. Minha irmã quer sair pra tal lugar, não vou deixar porque esse lugar é perigoso. Então, tipo, tem esse tipo de violência com os meninos e com as meninas. E muitas vezes a gente acaba não entendendo o que está acontecendo, né? Nos territórios onde a gente vive, onde a gente mora e talvez até nos territórios distantes, nos outros lugares do mundo. E aproveitando que a gente está falando disso, temos aqui Malak Mawad, do coletivo Mães do Xingu, um coletivo de mães que perderam seus filhos para a violência do Estado. Perguntamos a ela de que maneira a violência sexual e a exploração sexual contra crianças e adolescentes se manifesta lá no seu território. A violência contra nossas crianças e adolescentes, ela acontece na grande maioria intrafamiliar, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, pelo primo e também por pessoas conhecidas, pessoas do convívio das crianças e dos adolescentes. As denúncias, geralmente, elas acontecem através do Conselho Tutelar, da Delegacia Especializada no Atendimento da Criança e do Adolescente e pela escola. No nosso território também, nós temos perdido muitos adolescentes e jovens para o crime organizado, que se instalaram aqui no nosso município por falta de políticas públicas. E o que deveria ser prioridade acaba não sendo. E eu sempre digo na minha fala assim, criança e adolescente é prioridade absoluta. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ver dezenas e centenas de crianças do nosso território sendo mortas, exploradas ou abusadas sexualmente. Eu acho que a Malak, ela traz algumas palavras, né, que às vezes muitos jovens e adolescentes nem conhecem, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, delegacia, denúncia, políticas públicas. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente perguntou para a Esla Vincent. A Esla, ela tem 18 anos, ela é moradora da Baixada Fluminense, ela é liderança jovem, presidenta do Grêmio Estudantil e também é nossa parceira. A Esla não apenas participou de uma oficina prévia à construção do plano, mas ela também esteve no seu lançamento. A gente perguntou para ela qual a
importância de jovens saberem sobre os seus direitos e o que isso significa para o futuro de um jovem que vive lá na periferia, lá na favela. É de extrema importância que os jovens, especialmente aqueles de periferia, saibam seus direitos por várias razões. Conhecer seus direitos confere poder aos jovens, permitindo que defendam suas próprias necessidades e interesses. O conhecimento dos direitos incentiva a participação ativa na vida política e comunitária, capacitando os jovens a influenciarem mudanças em suas comunidades. E a gente necessita muito disso, da participação efetiva da juventude nos espaços democráticos de direito, seja em um grêmio estudantil de sua escola, seja numa associação de moradores, seja numa comunidade religiosa, seja numa ONG. A gente precisa efetivar a nossa juventude, né? Eu costumo dizer que nós não somos o futuro do Brasil, nós somos o presente é agora. Então, o empoderamento do conhecimento para a juventude é de extrema importância, né? Se empoderar, ser protagonista de sua história. Então, saber os direitos ajuda os jovens a identificar e denunciar injustiças, discriminações e abusos, promovendo a igualdade e a justiça. Conhecer os direitos sociais, como acesso à educação, saúde e moradia, pode melhorar as condições de vida dos jovens de periferia. Para os jovens de periferia, isso significa um futuro mais promissor, com a capacidade de enfrentar desafios, superar obstáculos e construir um caminho de sucesso, contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades e para a sociedade como um todo. O conhecimento de seus direitos é uma ferramenta fundamental para a promoção de uma sociedade mais igualitária, da justiça social e que tenha equidade. Ação, diga não à exploração. Ação, pega essa comunicação. Ação, esse é o eixo de atenção. Gente, esse é um trechinho da música que a Êsla participou, né, e escreveu junto com a galera do Eixo de Atenção. Então ficou só um pedacinho aí da música que foi muito legal, essa paródia que essa galera construiu. E, gente, a gente também fez essa mesma pergunta para Mônica Cunha. A Mônica ela é feminista, defensora dos direitos humanos. Ela também é nossa parceira que defende os direitos da criança e do jovem. Em 2003, ela fundou o Movimento Moleque, uma organização que reúne mães cujos filhos foram ameaçados, agredidos ou mortos pela polícia. Então, Mônica, para você, qual é a importância de jovens saberem sobre seus direitos e o que isso significa para o futuro de um jovem e de uma jovem dentro das favelas e periferias? Mas a importância do adolescente, do jovem, saberem dos seus direitos, morador de periferia, moradores de favela, é de fato se enxergarem como seres humanos, é saber da existência deles real dentro dessa cidade, dentro desse estado. Porque quando a gente sabe dos nossos direitos, nós podemos nos colocar, nós podemos nos manifestar, né, o que nós achamos de errado e de certo. Então é dar tanto ao adolescente quanto ao jovem o direito de decidir quem você quer para sua vida, fazer com que eles entendam a oportunidade para a mudança de vida e aí eles cavarem isso. É eles dizer, né, para essa sociedade que eles também pertencem a ela. Por mais que tenham poucas idades, mas eles são o fruto ou o futuro de quem pensou neles lá atrás, entendeu? Dos ancestrais que vieram primeiro que eles. É isso, é ter o direito de escolher como você quer viver e não ficar à mercê desse estado, desse sistema, dizendo o que eles querem para eles. E nunca é o que o sistema quer para o adolescente e o jovem negro, de favela, de periferia, ou não negro, mas moradores desses espaços, é colocar que eles fora daqueles espaços, eles não são nada, não são ninguém. E quando eles sabem do direito deles, eles percebem que eles são muita coisa dentro daquele lugar, mas são muito mais fora daquele lugar. Gente, eu acho que isso é muito importante, né? Tem um rapper que eu gosto, que o nome dele é Choice, e ele fala que o favelado na favela vive dentro de uma bolha, né? E aí, como que é isso pra vocês? Como que é essa visão pra vocês que vivem em favela, periferia? Como que vocês entendem esse contexto? Eu acho que quando a gente vem de um espaço que ele é conflagrado, a gente é perpassado por várias coisas, né?
E quando o direito do adolescente, do jovem, da menina, do menino, ele é negado, é mais uma negligência para além da negligência do Estado mesmo. Então, assim, quando a gente tem a plena consciência do nosso direito, de que a gente pode, de que a nossa singularidade ela vai ser respeitada, é muito diferente, sabe? E isso é muito reforçado por várias coisas. São vários pontos que mostram todos os dias que a gente está ali, mas ao mesmo tempo a gente não está para a sociedade, né? A gente fica muito preso dentro daquela bolha. E quando você sai do seu território, isso fica ainda mais nítido. A fala da Mônica, que é uma mãe para mim, é uma das coordenadoras também do projeto da Fiocruz, então tá sempre me acompanhando em tudo. Ela falou tudo que realmente acontece e tudo que realmente a gente precisa para que a gente evolua. Mas eu colocaria também direito à informação, porque para os jovens saberem o que eles querem, decidir para a vida deles, eles têm que ter o direito à informação. A informação tem que chegar para eles. E é algo que não acontece, principalmente para os jovens periféricos. Outra coisa também que a gente estava discutindo no GT lá da Alerj foi que os jovens, 4 anos atrás, não era tão visibilizado quanto é agora. Agora o Estado cria um GT, cria um comitê para falar sobre crianças e adolescentes e finalmente inclui crianças e adolescentes para as crianças e adolescentes lembrarem ao Estado da responsabilidade que eles não estão fazendo. Então, os jovens que não eram visibilizados há 4 anos atrás estão sendo responsáveis por lembrar do Estado das responsabilidades do Estado que não estão sendo cumpridas. Então, isso faz muito sentido para mim, isso faz sentido porque eu estou conseguindo enxergar mais jovens periféricos em espaço de incidência política. Isso está me deixando muito feliz. Creio que a gente quer muito mais, a gente, além de diminuir as mortes dos jovens no Estado, a gente quer zerar, a gente não quer diminuir. A gente quer que não haja, porque isso está previsto na Constituição. Então é uma responsabilidade não só do Estado, mas do governo do Brasil. Em 2018, eu e Gabriel, a gente participou, né, do Comitê de Prevenção ao Homicídio do Unicef. Então, a gente teve muita essa participação, né, com adolescentes e jovens e tudo mais. E foi muito importante, acredito que o Gabriel também ele pode falar um pouco melhor sobre isso, e foi muito importante a gente vivenciar esse momento, que eu sinto falta, inclusive, mas hoje a gente vê que o comitê é ativo, né, com outros adolescentes, a gente já passou dessa fase um pouco de adolescente, mas é muito bom ver que é um comitê ativo ainda, e isso foi super importante para minha trajetória, assim, de vida, para isso que o Cipriano acabou de falar, para essa trajetória de participação política, né? Então, é isso. Quando você coloca adolescentes e jovens como protagonistas dessas ações, e isso muda tudo, isso muda todo um contexto, né? E hoje a gente consegue, eu, Gabriel, enquanto jovens hoje em dia, na época a gente tinha 18 anos, hoje a gente já tem 23, é totalmente diferente, hoje a gente consegue ter um olhar diferente, então isso é muito positivo, né? Sim. E principalmente partindo do ponto que a gente sabe que não tem como construir políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens sem ter crianças, adolescentes e jovens envolvidos nesse processo, né, criativo. Então, eu acho que é de extrema importância, além de fornecer orientação, acesso à informação, como Bia e Cipriano falaram, mas também é fornecer um espaço, né, de escuta, um espaço de participação social para que essas crianças, adolescentes e jovens participem ativamente da construção dessas políticas. Eu acho que é muito que falta isso, porque é o que eu sempre falo, o adolescente ele sempre tem voz, né? A gente sempre tem alguma coisa para falar. A questão é que às vezes a gente não tem um espaço para ser ouvido, né? E aí é complicado. As pessoas falam muito isso, né? A gente precisa dar voz aos adolescentes. Só que assim, a galera tem voz, a juventude é potente pra caramba, a gente só precisa de espaços, né? Como esse. Então, eu passei a não adotar mais essa frase, a gente precisa dar voz aos adolescentes. Não, a gente precisa dar espaço de escuta ativa, sabe? De escutar. Porque voz os adolescentes têm e estão falando, né? Os jovens estão falando hoje em dia, o que é muito legal. E bom, hoje, além dessas pessoas brabas que a gente recebeu aqui no estúdio, nós também temos a participação de alguns jovens. A Natália Morim, que ela tem 22 anos, é facilitadora no curso Rap da Saúde, esteve em nossas oficinas de criação do podcast e deixou aqui uma pergunta para a defensora pública Eufrásia Maria de Souza das Virgens, especialista em direito da criança e do adolescente, com uma longa e destacada trajetória de luta em defesa da infância no estado do Rio de Janeiro. Ela é conselheira, representante da Defensoria Pública, junto ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, por reiteradas gestões.
Ela representa a Defensoria Pública também no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, FEPET. A Defensoria Pública é uma instituição muito importante, mas nós brasileiros temos o hábito de achar que esses serviços, por serem públicos, não são tão eficientes. Qual o papel do defensor público no que diz respeito a essa mudança de pensamento? Porque o público que busca esse serviço é um público, na maioria das vezes, negligenciado e que desconhece dos seus próprios direitos. Então, qual que é o papel do defensor público diante dessa realidade? O papel da Defensoria Pública, conforme está estabelecido no artigo 134 da Constituição, que diz que a Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e como um instrumento e expressão do regime democrático, incumbe fundamentalmente a Defensoria Pública a assistência jurídica, a promoção dos direitos humanos, a orientação das pessoas, tanto judicial como extrajudicialmente, né, assistência jurídica integral gratuita às pessoas que não têm condição de contratar um advogado, é um direito e uma garantia fundamental. Então, é muito importante que as pessoas conheçam, saibam o papel de atuação da Defensoria Pública nas diversas áreas em que qualquer pessoa precise de uma assistência, de um atendimento jurídico, seja na área da infância e juventude, na área da família, da defesa do consumidor, dos direitos da mulher vítima de violência, das pessoas acusadas de crime, dos adolescentes a quem se imputa um ato fracional, na orientação jurídica, no atendimento e, inclusive, no ajuizamento de ação judicial para as pessoas que têm necessidade e que não têm recurso para contratar um advogado, tanto no aspecto da defesa judicial, como também extrajudicial nos diversos atendimentos para gratuidade e para orientação em todos os graus de jurisdição. Desde um juizado especial até o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública tem essa atuação e pode e deve ser procurada através dos canais de atendimento como 129, aplicativo e atendimento nos diversos órgãos em diversas áreas de atuação. Temos aqui também uma pergunta do Samuel para Andréia Romani, que é uma das coordenadoras de programas na CEPEA e integrante da coordenação colegiada do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, FEPET-RJ, onde também integra o grupo de trabalho sobre abuso e exploração. Andréia integrou a equipe responsável pela elaboração do plano. Samuel é um adolescente que participou de oficinas sobre o plano, esteve no lançamento do plano e ajudou a escrever a carta que foi para o prefeito pedindo compromisso da prefeitura na implementação dessa política. Fala aí, Samuel. Queria muito que você pudesse dar dicas para mim e para outros jovens sobre como podemos ajudar na implementação desse documento. Luiz Samuel, obrigada por sua pergunta. Eu diria que o primeiro passo para que adolescentes e jovens como você ajudem na implementação do plano, você deu, que é se envolver, entender que não é um instrumento que a gente quer que fique numa gaveta lá da prefeitura municipal ou de uma secretaria, que é um instrumento que ele diz respeito a vocês também. Então, eu acho que essa inquietação é muito positiva e já reflete um compromisso. Agora, é importante a gente sinalizar que esse plano é um instrumento para a gente contribuir, né, na promoção de políticas públicas no município do Rio de Janeiro, que apoiem todas as ações de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, e isso é uma questão muito complexa. Então, não basta só os adolescentes estarem envolvidos ou só uma secretaria. Quando esse plano foi elaborado e pensado, ele foi pensado como um compromisso coletivo, um compromisso do governo municipal, do Poder Executivo, que é fundamental que se comprometa, né, que divulgue esse plano junto aos vários setores, secretarias, que incorpore as diretrizes do plano nas suas políticas e que também destine verbas para o plano. Mas ele foi pensado também para toda a rede de proteção de crianças e adolescentes, que envolve a educação, a saúde, a assistência social, enfim, são vários setores. E, além disso, foi pensado para vocês, e sempre numa perspectiva de fazer com.
é um plano direcionado a combater violências sexuais contra adolescentes e jovens, mas que a gente não quer fazer a gente quer fazer com. Então, o envolvimento de vocês é fundamental, não só no processo de elaboração do plano, mas também agora nessa etapa de divulgação, para que a gente possa realmente tirá-lo do papel. Esse bate-papo intergeracional é muito importante, então a gente agradece muito a participação de vocês. Já começamos o podcast conceituando violência, porque durante o processo criativo desse episódio, nos demos conta que muitas pessoas vivem em situação de violência e não percebem isso. Há diversos tipos de violência e neste episódio gostaríamos de focar especialmente na violência sexual contra crianças e adolescentes. Os dados são muito assustadores. No Brasil, nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 800 mil casos de violência contra vítimas de até 14 anos, incluindo violência sexual, violência física, violência psicológica, negligência e abandono. Além disso, ocorreram mais de 2.248 mortes de crianças de 0 a 4 anos, que pode ser fruto de violência. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.571 contra crianças e 119.377 contra adolescentes. Em 2021, o número de notificações foi o maior registrado ao longo do período analisado, com 35.196 casos. E não custa lembrar que temos um desafio no país, em nosso município, também de subnotificação. Ou seja, mesmo que sejam muitos casos, ainda assim não refletem integralmente a realidade. Só nos 4 primeiros meses desse ano, e a gente está falando de 2023, 17,5 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. São violações que envolvem violências sexuais físicas, abuso, estupro e exploração sexuais e psíquicas. A residência das vítimas é o local de ocorrência de mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos de idade e de mais de 60% dos casos contra adolescentes de 10 a 19 anos. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% das agressões contra crianças e 58,4% das agressões contra adolescentes nessas faixas etárias. A maioria dos agressores são do sexo masculino e as vítimas são predominantemente do sexo feminino. No entanto, segundo o boletim epidemiológico, pode existir um subregistro dos casos entre meninos, devido a fatores como estereótipo de gênero ou a crença de que os meninos não vivenciam a violência. Ainda nesse período, foram registradas 763 denúncias e 1,4 mil violações sexuais ocorridas na internet. Em todo o ambiente virtual, houve registros de exploração sexual, estupro, abuso sexual físico e violência sexual psíquica. Os dados foram consolidados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC, por ocasião do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o dia 18 de maio. Aliás, se liga nessa data. Todo ano são feitas várias mobilizações e campanhas para visibilizar esse problema. Isso é muito grave e muito assustador. Vamos deixar o link da fonte de pesquisa na descrição do podcast. Em todas as faixas etárias, a maior parte das vítimas é do sexo feminino, mas a distribuição dos casos varia conforme o sexo e a faixa etária. Os casos de estupro de meninos estão concentrados na primeira infância. Os casos de meninas são proporcionalmente mais frequentes entre 10 e 14 anos de idade. Gente, esses dados, eles explicam a dura e a triste realidade, né, que a gente vivencia aqui no nosso país. Principalmente quando a gente fala que essas violências acontecem dentro das próprias casas dessas crianças e adolescentes. E aí a gente está com vocês dois aqui no estúdio, Bia e Cipriano, e eu queria saber como vocês acham que o plano pode orientar e contribuir para a mudança dessa realidade.
Assim, eu vejo o plano ele como uma ferramenta, né? Norteadora, potente. Então, ele tem que adentrar diversos espaços para essas crianças, para esses jovens terem acesso a essa informação, porque a informação salva a vida. E eles tendo esse acesso, isso pode ser um diferencial muito grande, até para eles compartilharem com os outros colegas, com as pessoas do território, para que impacte de forma positiva também, até evitando as violências, né? Eu acho importante a gente trazer esses dados aqui. Além de tudo isso que a gente leu aqui, tem muitas outras coisas que acontecem que a gente não consegue, infelizmente, registrar. E falando sobre o plano, eu vejo isso como uma ferramenta também de informação para que os jovens possam divulgar, assim, e saber dos seus direitos. Pegando um pouco da fala, voltando, né, na verdade, na fala da Mônica Cunha, a gente pode perceber que ela fala, o jovem tem que escolher o que ele quer. E eu acho que através do plano, ele pode, sim, tipo, decidir. Tipo, eu tenho esse direito aqui, ou então, isso aqui é legal pra mim, esse parágrafo aqui, eu vi numa situação com um amigo, ou aconteceu alguma situação com a minha prima, ou aconteceu alguma situação com um familiar ou amigo. Então, acho que, tipo, a partir do plano, ele pode se nortear, assim, mais ou menos, do que ele pode se prevenir, de quais medidas que ele pode tomar, a quem ele pode recorrer. Então, acho que isso é uma ferramenta importante para não só a informação, mas para o fomento, assim, desses direitos das crianças e dos adolescentes. Nas oficinas para a criação desse podcast, muitos temas foram trazidos e considerados importantes de serem abordados quando tratamos desse assunto, como, por exemplo, a questão do autoconhecimento e do consentimento. A Beatriz Melo, de 27 anos, que atua como educadora sexual no Rio de Janeiro, falou um pouco sobre essa questão. Vamos ouvir a Bia. Muito se fala sobre os diversos tipos de violência que uma pessoa pode ser exposta. Entretanto, pouco se estimula uma reflexão mais crítica sobre o tema, de modo a promover a autonomia pessoal para o enfrentamento de possíveis situações de violência. O autoconhecimento corporal e emocional são competências chaves para que uma pessoa possa conhecer seus próprios limites e assim estabelecer acordos que melhor se adequem à sua realidade e bem-estar. Um segundo conceito extremamente importante é o consentimento. Consentimento é a prática de se fazer acordos, que se torna um hábito fundamental quando se trata de relações saudáveis e respeitosas, seja no contexto sexual ou em outros tipos de contextos onde pessoas interagem entre si de forma física e ou verbal. Ou seja, a comunicação clara e assertiva se torna o ponto central para que se tente evitar que violências possam ocorrer. Portanto, o consentimento é um processo contínuo e que demanda prática e sensibilidade, assim como o autoconhecimento. Esse foi o relato da Beatriz Melo, que traz um ponto muito relevante para a gente poder refletir sobre o contexto que a gente vive aqui no Brasil. Cipriano e Bia, qual a importância de pais, mães e responsáveis conversarem com seus filhos e filhas sobre essa temática? O que vocês acham? Assim, pensando na minha vivência, teve um papel muito importante para a criação de confiança, de segurança dentro do ambiente familiar. E muitas vezes até para poder identificar abusos, situações que poderiam acontecer com alguém à minha volta, comigo mesma. Então, ter os meus responsáveis perto ali para falar sobre um assunto tão importante, tão relevante, com certeza faz parte da construção do ser humano que eu sou hoje. E de tudo que eu trabalho, as pessoas que eu convivo, tudo que eu pude construir até agora. Concordo bastante com o que a Leide trouxe, mas demorou um pouco para minha mãe ter essa liberdade de chegar e falar comigo, demorou um pouco para minha mãe ter essa mente aberta, ou teve que acontecer situações para que minha mãe se despertasse assim, realmente ter parado para, realmente eu vou ter que preparar essas crianças para viver o mundo aí, viver a vida fora. Então, foi importante, embora eu aprendi mais na rua e mais na prática do que em casa, mas eu acho que foi fundamental também para a formação do meu caráter como adulto, assim. Como jovem e infância eu aprendi um pouco mais na rua, tive contato, assim, com mais amigos ou primos um pouco distantes, então, por conta de confiança também, porque, eu demorei um pouco para aceitar que a minha mãe fosse a minha imagem paterna, porque eu não tive uma presença paterna, então demorou um pouco para aceitar que eu não tinha uma referência masculina ali, eu não tinha uma referência paterna numa sociedade completamente machista que eu era julgado na escola porque eu não tinha pai, então todo mundo me gastava de sem pai, meu apelido virou sem pai por 2 anos, então foi basicamente isso. Então eu acho que é fundamental, assim, desde a infância, eu sempre converso muito com meu filho, embora ele não entenda 50% do que eu tô falando, mas eu sempre procuro conversar com ele e
pretendo prosseguir assim para evitar que algo aconteça ou dar uma solução para o que já está acontecendo, ou que não tem como eu me meter por alguma certa questão, então e deixar que ele resolva por si só e aprender que para tudo tem um jeito e que ele tenha diversas formas de resolver um problema na vida dele. É muito uma problemática, na real, né? Isso que vocês estão trazendo, porque muitos pais deixam de conversar com seus filhos porque acham que isso vai incentivar eles a fazer algum tipo de ato sexual e iniciar a vida sexual de uma forma mais prévia, quando na verdade quando a gente está conversando sobre essas questões, a gente está falando sobre prevenção, né? A gente tem que ter os nossos pais e os nossos responsáveis como referência. E assim como você, eu também fui criado sem uma figura paterna, né? Na verdade, minha figura paterna foi meu avô, que morava um pouco distante. E aí eu fui criado basicamente só por mulheres. E é diferente quando a gente tem uma criação por mulheres no mundo machista, né? Eu aprendi um pouco a como respeitar mais, um olhar mais cuidadoso com mulheres e meninas, principalmente relacionados à violência, a assédio, coisas que acontecem diariamente. E se a gente não tem essa criação, essa conversa dentro de casa, acaba que fica bem difícil da gente perceber e se identificar nessa sociedade machista que você falou, né? Infelizmente, no meu caso, a gente teve na nossa família um caso de violência, né, sexual, quando a pessoa era uma criança, né, ainda. E aí minha mãe desenvolveu a gente, né, com esse medo. A gente foi crescendo, minha mãe sempre com esse medo, com esse receio, mas ao mesmo tempo com esse cuidado. Então, por já ter acontecido, minha mãe era muito atenta aos detalhes, sabe? Só que aí, por que eu falo isso aqui? Porque ela não proibia a gente de nada ou ficava restringindo a gente. Ela, sim, via algumas situações, né, que poderia causar algum tipo de desconforto pra gente ou mesmo expor a gente a algum tipo de violência. E em vez dela só proibir, ela chegava na gente e falava, olha, eu acho melhor isso daqui não, e explicava o porquê. Então ela ensinou pra gente, né? E ela deixou sempre muito claro, olha, se acontecer qualquer coisa, vocês podem falar comigo, a gente pode conversar. Eu me identifiquei com essa situação porque minha mãe também parou, né? E aí casou com uma outra pessoa que na época era tudo novo pra gente. E a gente, como menina, somos 4 mulheres, né, na minha casa. A gente ficava com aquele medo, assim, cara, como é que vai ser daqui pra frente? E aí minha mãe sentou com a gente, conversou, olha, eu vou casar e tudo mais, essa pessoa aqui, o que vocês acham? E a gente confia nessa pessoa e tudo mais. E olha, se acontecer qualquer coisa, se vocês se sentirem desconfortáveis de alguma forma, então minha mãe sempre teve esse papel, assim, de conversar. Eu falo muito minha mãe, porque eu fui criada também pela minha mãe, apenas. Então ela teve muito esse olhar delicado, e isso pra mim foi muito importante. Tanto que qualquer coisa que eu percebia, eu sabia que eu tinha minha mãe ali pra conversar com ela e falar, mãe, olha, isso daqui aconteceu, eu não me senti confortável. Então eu sempre tive ali minha mãe pra proteger com toda a cautela e todo o cuidado do mundo, né? O que pra mim foi muito legal e muito bom pra minha construção, pra quem eu sou hoje. E hoje a gente tem aqui a Amelie, ela é multiplicadora do Rap da Saúde, ela tem 17 anos e ela vai fazer uma pergunta pra Cristiane Tioso. Como você vê o papel da escola na prevenção e na identificação de violências sexuais contra alunos e alunas da escola? E qual seria o papel da escola nesse processo? A Cristiane Tioso, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Orlando Vilas Boas, uma das escolas com qual a equipe da CEPIA tem trabalhado, deixa aqui uma reflexão sobre essa pergunta, mas pela perspectiva do papel da escola nesse acolhimento e informação. Enquanto coordenadora de uma escola municipal de Fundamental 2, acho que é importante a gente lembrar que o papel da escola com relação ao combate aos abusos sexuais contra crianças e adolescentes e todas as outras formas de abuso é trabalhar com o nosso material principal, que é a educação. É mostrar a esses alunos, esses jovens, o que é abuso, mostrar a esses pais, identificar numa ação o que é uma ação, uma atitude abusiva e ouvi-los de maneira acolhedora, observando as suas atitudes, as suas mudanças de comportamento e buscando parceiros, né, de modo intersetorial, com a saúde, com assistência social, com psicologia, buscando de alguma maneira ajuda e acolhimento para esses alunos. Nosso papel enquanto escola é esclarecer e é acolher. É isso que a gente gostaria de deixar frisado aqui sobre o papel da escola.
A Andréia também falou um pouco sobre isso. Vamos ouvir. Outra dimensão muito importante que está direcionada a vocês também são as famílias, porque cada adolescente, cada jovem, cada criança tem um contexto familiar diferente e as famílias são fundamentais nesse processo, porque a gente sabe que grande parte dos abusos sexuais, né, ocorrem no espaço doméstico, no espaço da casa. Então, como a gente fazer chegar esse debate nas famílias também, sobre a responsabilidade que elas têm, na escuta, na não naturalização desse tipo de violência, que elas saibam quais são os canais de denúncia, se elas estiverem identificando isso. Então, o papel dos adolescentes e jovens, eu diria que é divulgar o plano, conversar na escola, com colegas, com outros adolescentes, jovens, conversar com professores e professoras, que nem todos têm ciência também da existência desse plano, com a coordenação da escola, que vocês conversem entre pares e esses amigos e amigas levem esse debate para dentro de casa, junto das famílias, né, para que elas também sejam uma aliada nesse processo, que começa com a prevenção. O primeiro eixo do plano é a prevenção. A gente não quer que essas violências ocorram. Então, para isso, todo mundo tem que saber que elas existem, saber os sinais da violência, indicativos da violência, e depois saber, né, as possibilidades de denúncia. E um outro canal que eu diria que é fundamental, né, e que é um eixo do plano também, que é a comunicação e mobilização social, um eixo transversal do plano, seria, e que é um espaço que tem um potencial muito grande e é muito usado por vocês, são as mídias sociais. Pensar como que vocês poderiam, né, ajudar no desenvolvimento de campanhas que pudessem chegar a outros jovens do Rio de Janeiro, falando da existência do plano, mas falando também dessas violências, como denunciar, como prevenir, dos direitos que vocês têm, direitos sexuais e reprodutivos, né, que devem ser garantidos. Então, eu acho que é isso, é se envolver, é entender que é um instrumento que é para vocês, foi feito com vocês, e que ele precisa, para ser colocado em prática, do compromisso de vários atores e atrizes do município do Rio de Janeiro. Quem também falou sobre isso com a gente foi a Débora Neto, que tem 24 anos e é a mãe do Davi Lucas, de 5 anos. A importância de conversarmos com nossos filhos sobre autoconhecimento é ajudá-los a desenvolver sua autoconsciência e autoimagem. A violência é um problema multifacetado, por isso precisa ser enfrentado em diversos níveis ao mesmo tempo. É de extrema importância conversar e ter uma abordagem calma e acolhedora para prevenir e até mesmo tratar a violência contra as nossas crianças. A ausência da conversa pode nos gerar consequências gravíssimas. Crianças e adolescentes rebeldes, traumatizados, com descontroles emocionais e até com pensamentos suicidas. O diálogo é a base que permite a livre expressão das diferentes opiniões, promove a harmonia entre os envolvidos, favorece a mútua compreensão e a realização dos ajustes necessários para a solução de conflitos. A Natália Pompom, que tem 20 anos e é a mãe do Noah, de 1 ano e 10 meses, compartilhou conosco uma reflexão sobre essa questão. O diálogo ele é primordial na criação de um filho. Entendo isso como jovem mãe que sou. Eu vou fazer de tudo para o meu filho não passar por nenhum tipo de violência. Mas também vinculo isso ao que eu passei, porque pela falta desse diálogo, eu entendo que eu me permiti sofrer violências, né? E aí a violência ela é um ciclo. De início você não sabe que você está sofrendo por conta da falta desse autoconhecimento. Depois, quando você entende que você sofreu, você se culpa por ter permitido sofrer isso. E só depois você entende que não é sobre você, mas sobre uma estrutura bem maior. E que o diálogo, o autoconhecimento, ele só serve para você se prevenir disso. Mas que isso não, você não está isento de passar isso, sabe? E aí eu entendo que hoje em dia esse autoconhecimento, esse diálogo, ele serve para eu entender até onde podem tocar em mim fisicamente ou psicologicamente. Então, gente, a gente escutou alguns áudios bem importantes, né? Com uma falas, eu acho que muito necessárias. Eu queria saber um pouquinho da perspectiva de vocês sobre o que foi trazido aqui
pelas pessoas que mandaram esses áudios. Inclusive, quero agradecer também todo mundo que mandou um áudio pra gente para poder participar desse episódio do podcast. Um beijo no coração de todos. Queria que vocês falassem primeiro sobre a questão da comunidade escolar, né? Porque quando a gente fala de comunidade escolar, a gente sabe que a família também tem que estar envolvida nesse processo. E aí, qual que é a percepção de vocês da comunidade escolar no enfrentamento dessas violências? Eu acho que a escola, ela traz muito aquela ideia que a gente já tinha falado um pouco antes, sobre a gente achar que a gente informar as crianças sobre os direitos sexuais ou as prevenções sexuais, a gente está incentivando a criança a fazer, de fato, o ato sexual ou efetivar algumas relações sexuais. Então, a família é, de fato, interligada na escola e a escola, repassa essa ideia de que a gente está incentivando as crianças a fazer. A escola, ela não dá um ensino de qualidade sobre esse tema para as crianças por conta desse incentivo. E a família acaba abraçando a ideia da escola por ser uma instituição grande, uma instituição que gera educação para as nossas crianças. Então, o que eles entendem como educação não inclui educação sexual. E, voltando a falar, dos áudios que foram repassados aqui da Débora e da Pompom, eu acho que é realmente isso, que a gente antigamente não sabia, que estava sofrendo essa violência. E depois que a gente sofre a violência, a gente se sente muito culpado, e isso acaba atrapalhando a gente, gerando diversos traumas durante o resto da nossa vida. Então, isso gera traumas para você se relacionar com outra pessoa, isso gera traumas de confiança em alguém, isso gera traumas de você confiar em alguém para desabafar com alguém ou para estar com alguém. Então, isso gera traumas que provavelmente pode te atrapalhar em diversas questões na vida adulta. Quando você fala, Gabriel, da escola, me passa muito a sensação do que eu vivi, assim. Porque antes de eu ter um diálogo aberto com a minha família, com a minha avó, com a minha mãe, porque eu fui criada pelos meus avós, a escola foi o primeiro lugar onde o conhecimento fora do livro chegou para mim. Então, quando uma professora veio no ensino fundamental 1 ainda, eu tinha acho que 9, 10 anos, falar sobre violência sexual abertamente, pra gente foi um choque, mas ao mesmo tempo foi muito importante. Porque ali naquele espaço onde vários pais não tinham esse contato, a gente entende que a escola ela tem que interligar essa relação. Mas muitas vezes por diversos motivos, estrutura, criação, outras gerações, né? Eu mesma que fui criada pelos meus avós, que já não eram pessoas tão abertas, por ter uma vida diferente da que a gente tem hoje. A escola ela foi o primeiro passo para eu ter contato e entender o que era um limite, né? Porque quando a Pompom ela fala eu me permiti vivenciar, não é que a gente se permitiu, é que a gente não sabia. Quando a gente não sabe, a gente só vive, né? Então, assim, a escola ela tem um papel muito importante de ser essas portas abertas para o que às vezes a gente não tem nem ideia de que alguém que a gente ama ou a gente mesmo está passando. E reforço muito isso do que as meninas falaram, né? Da gente se autoconhecer, de ter essa abertura para o diálogo. E elas, enquanto mães, estarem perpetuando isso de uma forma tão positiva é muito bonito. Pensando que a próxima geração ela vai ser impactada de uma forma positiva. Que a informação ela já vai estar ali desde casa. E que as escolas possam também adentrar nesses assuntos, possam ser espaços potencializadores mesmo. Eu acho que uma das coisas importantes também, que inclusive foi a Andréa que trouxe, é a questão da gente utilizar as mídias sociais, né, as redes sociais, para poder mobilizar sobre essas temáticas, autoconhecimento, para poder falar sobre consentimento, que foi uma coisa que a gente já trouxe aqui, e também para falar sobre o plano. E aproveitando isso, durante esse processo de construção do podcast, a gente realizou várias oficinas e perguntamos para alguns jovens o que está ao nosso alcance para garantir que o plano seja colocado em prática no cotidiano. A Letícia Lucchesi, do Rap da Saúde, e a Beatriz Mello responderam pra gente o que elas pensavam sobre isso lá no dia. Vamos começar pela Letícia. Sobre multiplicar a informação, né? Eu acho que é a tática que todos nós conseguimos e é o mais eficiente. Nós, jovens, crianças, adultos também. Acho que todos nós, como uma sociedade, devemos multiplicar as informações e o conhecimento que a gente recebe. Eu acho que é uma prática que é bem fácil e acessível para todo mundo. E eu acho que a SEBIA tem todo um amparo jurídico para cobrar isso também do Estado, sabe? Que isso aconteça efetivamente através dos órgãos que realmente são responsáveis. Então, é importante ter o papel da sociedade civil, mas também é importante cobrar que, né, o governo esteja implementando isso de acordo com o que realmente está no plano. Então, eles já fazem os próprios cursos sobre advocacy, eles sabem como cobrar, então eu acho que isso já é meio caminho andado para ir em quem realmente a gente tem que cobrar que esteja fazendo, né?
E, gente, como vocês acham que a gente pode ajudar a dar visibilidade para esse plano, que é tão importante? Assim, a gente teve todo esse papel de construção com adolescentes e jovens. A gente está aqui falando, eu acho que ter um podcast sobre isso já é uma forma de divulgação, né, de visibilizar. Mas quais outras estratégias para vocês seriam, assim, primordial para a gente visibilizar esse plano? Assim, reforçando o que o Gabriel falou, né, a potencialidade da rede social. Hoje em dia a gente sabe que o celular é uma ferramenta que quase que faz parte do nosso corpo. É o despertador que toca, é a rede social que você vai olhar a notificação. Então, assim, ter a informação ali fácil é muito importante. Mas, para além disso, compartilhar dentro do nosso território. A gente não pode pensar que todo mundo tem acesso à internet, a celular, à rede social. Então, assim, como é que a gente impacta a vida dessas outras pessoas também que não têm o acesso? É no território, é nas escolas, nas clínicas da família, na associação de moradores, nos cursos, nas atividades culturais ali em volta, pensando que a gente quer que todo mundo seja atingido por aquela informação, né? Se a gente for parar para pensar, qual é o lugar onde tem mais jovens e adolescentes e crianças concentradas no mesmo ambiente? Nas escolas, então, e aonde gera educação. Então, acho que a gente fazer uma oficina nas escolas, até para, chamar esse público pra gente, porque a escola tem aquela ideia, né, de eu já fico não sei quantas horas na escola. Aí vai vir um bando de gente falar sobre um negócio que eu nem sei se eu quero escutar, um calor, não tem nem ar-condicionado nessa escola, e aí se torna uma parada chata. Então, lá no CEDECA a gente sugere, vamos fazer uma oficina na escola, promover oficina de trança, promover uma poesia, promover um lanche para as crianças, para os adolescentes também, para que se torne algo atrativo. Pô, eu já fui uma dessas pessoas que se interessou de fato pelo assunto por conta de oficinas que fizeram na escola. Então, eu acho que, além de tudo isso que a lei já trouxe, da mídia social, do celular, das redes sociais, da gente comentar no nosso território, da gente fazer a nossa divulgação ali interpessoal, assim, de pessoa para pessoa, é mais isso, né? Focar, assim, onde tem mais crianças e adolescentes, focado e não só para as crianças, né? Serve não só para as crianças e adolescentes, mas serve para os pais também. E a criança mesmo interagir com a mãe, com o pai e falar, pô, isso eu aprendi, isso eu achei bacana, eu quero aprender isso, eu quero desenvolver isso. E para a mãe realmente ver que o filho está interessado. Então, essa é uma forma, é um mecanismo que eu adotei para divulgação. É importante falar, né, compartilhar com vocês que para a gente construir e divulgar esse podcast, a gente fez, né, oficinas de construção com adolescentes e jovens, e uma dessas oficinas foi realizada em escolas, né? A gente teve 2 escolas que receberam essas oficinas para falar sobre o plano, e uma das escolas eu estava facilitando, foi muito incrível, foi em parceria com o Rap da Saúde, e a gente faz um ciclo de oficinas, fez uma oficina sobre o plano para apresentar o plano, explicar o que é o plano, e no final a gente pergunta para eles e elas o que eles gostariam que tivesse num podcast para falar sobre o plano. E aí, como a gente sempre faz, né, oficinas com várias dinâmicas, e a galera se divide em grupo e pensa no nome e quem eles gostariam que tivesse no podcast. Isso foi muito legal. E no final, quando a gente termina esse ciclo de oficinas, né, e a gente faz a culminância, que a gente chama, que é o momento que a gente faz aquela confraternização no final, a gente também fez a avaliação qualitativa, que a gente fala de fazer aquela entrevista. O que você achou? O que você achou desse ciclo? E a galera foca muito na questão do plano, na questão das violências, né? O que vocês gostariam que a gente voltasse aqui na escola e falasse sobre os tipos de violência? É importante a gente saber sobre isso. O enfrentamento à violência sexual requer a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. E a gente sabe que eles são contemplados no plano. A gente não pode deixar de falar sobre sexualidade, porque isso atravessa a nossa vida. Falar de sexualidade ou direitos sexuais e reprodutivos não estimula que a gente faça mais sexo. Essa é uma visão muito, mas muito equivocada. Temos que estabelecer um debate político mais amplo, tirar essa questão que fica escondida e não se pode falar. Devemos sim falar sobre isso, sobre sexualidade e vários outros temas que são tabus e só estimulam o aumento da desinformação e da violência não apenas de pessoas jovens, mas de todas as pessoas. Não falar sobre isso já está provado que não dá certo. Basta ver todos os dados que apresentamos anteriormente.
Falar no espaço da escola, em casa, entre amigos e amigas é muito importante. Eu acho que é muito disso que a gente está falando, né? A gente apresentou aí vários dados estatísticos que trazem a dura realidade das crianças e adolescentes, né? No contexto do nosso país. E a gente precisa falar, né? A gente já viu que não falar só tá dando mais prejuízo, só tá dando mais problemas, os casos acabam aumentando. E eu queria muito agradecer a participação de vocês hoje. As contribuições foram muito, muito boas e extremamente necessárias. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido, rapidão com vocês. E aí funciona da seguinte forma. Vou falar a palavra ou a frase, e aí vocês falam a primeira coisa que vem à cabeça de vocês. Pode ser? Pegaram a visão? Então vamos lá. Segurança. Direito. Desqualificação. Violência. Rotina. Psicológica. Informação. Acesso. Não existe. Escutativa. Importante. Necessário. Política pública. Essencial. Necessário. Prevenção. Vida. Prevenção, vida. Isso aí. Crianças e adolescentes precisam de? Atenção. Informação. Agora, para fechar. A violência acaba quando? Acaba? Não preciso nem falar mais nada, né? Nossa, sim. Bom, acho que a reflexão, o diálogo e as informações que trocamos aqui neste podcast foram muito importantes. A gente espera que vocês tenham curtido participar e que a gente tenha podido amplificar a relevância do tema e do plano para o público ainda mais amplo. E quem sabe, anime outros municípios a construírem o seu plano também. Vocês trouxeram importantes reflexões sobre o tema. Acreditamos muito na força das palavras e em momentos como esse, onde adolescentes e jovens são protagonistas para falarem sobre as suas vidas e questões que atravessam são extremamente necessários. A gente agradece a todo mundo que participou da construção desse podcast. As pessoas que enviaram áudios e perguntas, as experts que responderam essas perguntas, a todo mundo que escutou também. A gente convida todo mundo a ler o plano, porque ele é nosso, para exercer os nossos direitos e reivindicá-los. É importante a gente conhecer. Ler o plano, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente são alguns passos importantes. Até a próxima, galera! Este foi o podcast da CEPA em parceria com o Empower. Este é um tema tão amplo e tão importante que deixaremos no link alguns números de instituições de apoio e para onde ligar ou quem procurar, em caso você sofra ou conheça alguém que está vivendo isso ou já passou por isso. Galera, não fica calada não. Não deixem de escutar os outros podcasts da CEPA.